Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Da Teoria Hábito especial com mulheres do Sistema B. Nós estamos aqui com a Silvia Luz. Silvia, muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada a você. Pela sua presença, pela sua existência, que é uma... Ela é literalmente luz. Né? Nós estamos aqui em Floripa. E, como sempre, eu não falo quem é a Silvia Luz, né? Ela vai falar da história dela. E vocês aí do outro lado vão construir com a lente de vocês, né? Com a história de vida de vocês, com os modelos mentais de vocês, vão construir essa figura da Silvia. Então, de repente, a gente vai tokenizar a Silvia em vários olhares. Não é isso? A gente está falando disso porque a gente vai falar muito sobre tecnologia e dados, né? Então, vai ser mais ou menos essa pegada. Mas conta então pra gente, Silvia, um pouquinho da sua história. O que aconteceu no dia que você nasceu? Né? Eu acho que já começa. Primeiro, eu gosto de fazer algo que aprendi no meu trabalho, que é garantir que a gente consiga incluir uma parcela da população que talvez não tenha condição de assistir esse vídeo que está sendo gravado. Então, além de me descrever, eu vou fazer uma audiodescrição rapidinho excelente, até porque é um podcast, tem no Spotify. Exatamente. Então estamos aqui, né, em Floripa, como a Ana falou, num estúdio. Então a gente está numa mesa, nós duas, eu tô com uma camiseta preta, vestida com uma calça branca, cabelos presos. A Ana tá toda de branco. Nós somos duas mulheres de cabelos médios e escuros. E a gente está com a logo, né, da Teoria ao Hábito no fundo. Bom, meu nascimento já começa compartilhado. Então eu não nasci sozinha, eu sou gêmea. Então nasci junto com o Marcelo, que é meu irmão. E tinha já uma irmã com 1 ano e 4 meses. Então fomos 3 bebês, né, convivendo juntos, assim, e praticamente sendo criados na mesma idade. Nasci aqui em Floripa, que é algo que eu acho que transformou muito do meu ser, de quem eu me tornei, das minhas escolhas, por ser talvez uma ilha, toda essa conexão com a natureza. Fui uma criança que já desde muito cedo comecei a preferir ficar mais próxima da natureza, então eu tenho uma lembrança muito forte da minha vida, que era passar minhas férias de julho na casa dos meus avós no sítio, que é em São Pedro de Alcântara, mais ou menos 20, 30 minutos aqui de Florianópolis, mas para ficar assim, com conexão com a natureza, de pé descalço, com outras pessoas, de outras vivências. E eu acho que foi uma criança também que foi muito conectada com o brincar. Eu lembro muito assim, de mim brincando, sentada, muitas vezes sozinha, embora eu tivesse irmãos, assim, fui uma criança que também brincou bastante sozinha, conversava sozinha, e daí a partir disso, assim, eu acho que eu fui construindo, né, essa visão integrada de que somos natureza, que no fundo, é o que eu tento exercitar na minha prática diária, né. Que lindo. Bom, eu te agradeço por ter me apresentado e te agradeço por ter me lembrado sobre esse fato, então acho que eu vou adotar essa prática, né, de fazer essa descrição, né, para a gente poder fazer essa inclusão. E é muito interessante, assim, as nossas semelhanças, né, porque eu também tive uma infância onde eu ia para Atibaia todos os finais de semana, justamente para me conectar com a natureza, andar descalça, andar na cachoeira, na pedra, então, andar a cavalo. Então, realmente, eu tenho foto de cavalo indo de fralda em cima de um cavalo. Então, a gente percebe que a gente vai se encaixando com as pessoas, né, tendo essas sincronias, né, o universo ele atrai essas pessoas que têm coisas em comum, porque são nossos objetivos comuns que nos unem, que nos fortalecem na jornada, né? Não tenho a menor dúvida disso. Pronto, então, a Silvia, e aí, você passou essa infância linda e começou a falar assim, tá, agora eu vou trabalhar profissionalmente. Como é que foi essa sua escolha, assim, qual foi a sua visão de mundo para te guiar aí nessa jornada? Acho que a primeira lembrança que eu tenho quando comecei a
refletir sobre o que eu queria fazer, eu lembro que a primeira coisa foi biologia. E que acabei nem indo atrás realmente para fazer, mas essa, de novo, acho que a conexão com a natureza. Sempre tive uma relação super especial com tubarão, por exemplo. Olha. Então eu gostava de estudar sobre tubarão, ler. Hoje tenho uma tatuagem, né, de tubarão, de tanto que eu amo esse animal. Então acho que biologia me parecia algo assim tão próximo e meio natural. Mas depois, quando de fato eu comecei a pesquisar mais, evoluir, eu comecei a fazer administração e aí não me encontrei. Aí todas as matérias que tinham a ver com o elemento humano eram as que me brilhavam os olhos e todas as que eram muito técnicas, muito exatas, eu corria. E aí com 1 ano e meio de faculdade eu falei que não é para mim, realmente, estou no lugar errado. E fui fazer psicologia e aí ali foi assim a chave que virou. Eu realmente me encontrei na academia, assim, né, em tudo que eu estudei. Foram 5 anos da minha vida onde eu me transformei, assim, por inteira, né, então acho que muito do que hoje eu faço também veio da psicologia, embora eu não tenha seguido os passos tradicionais de clinicar ou trabalhar, assim, com psicologia raiz, né, eu atuo com a psicologia de forma mais subliminar, assim, nas escolhas profissionais que eu acabei fazendo. Então, a minha formação é essa. Acho que durante toda a parte também da academia, eu comecei a me conectar com iniciativas mais ligadas ao desenvolvimento territorial, ao desenvolvimento de grupos. Então, acho que eu tinha esse gosto, né, por trabalhar com comunidades. Então, fiz desde trabalhos na penitenciária masculina de Florianópolis, com organizações sociais. Então, depois que eu me formei, também quase que foi um caminho natural, assim, de eu começar a procurar no terceiro setor um lugar onde eu pudesse exercer o meu saber, o meu servir. Mas eu passei um limbo, um tempo, assim, até conseguir uma oportunidade. Quando meu pai soube de uma vaga numa ONG que existe atualmente, ela só mudou o nome, mas que era focada em inclusão digital, então ensinar tecnologia com cidadania. Perfeito. E aí eu comecei lá, muito ainda meio sem saber como que eu colocaria, né, realmente aquilo que eu conhecia, que eu sabia em prática, mas comecei a trabalhar em projetos de empreendedorismo, inovação, tecnologia e nunca mais parei, assim, já são quase 15 anos. Sensacional. E você falou de inclusão digital, e aí eu acho que vale muito a gente trazer um recorte sobre isso, assim, o tamanho do impacto que isso tem. E aí eu queria até compartilhar um caso de uma moça que ela era gerente de uma equipe de limpeza num prédio de um hub de inovação lá em São Paulo, bem relevante. E assim como a 4 Hábitos atua nessa área de resíduos, né, então a gente se aproxima muito da equipe de limpeza, porque eu falo que eles estão no campo, né, então eles sabem muito sobre como que os resíduos estão sendo gerados ali, então para a gente fazer uma gestão efetiva, né, a gente ouve muito as pessoas de campo, e aí ela foi promovida. E aí ela estava muito triste porque ela tinha sido promovida. Por quê? Porque ela não tinha habilidades ainda para fazer um e-mail com uma escrita muito bem feita. Então ela sofria para fazer um e-mail, por exemplo, e agora ela precisava, nesse novo cargo, ela precisava fazer e-mails, compartilhar documentos e dados, etc. E ela estava sofrendo muito. Aí eu apresentei para ela o ChatGPT. E aí eu não sabia, ela olhou, é mesmo, Ana? Ela foi olhando, gente, Ana, olha só isso. E aí eu encontrei com ela mais, né? E um belo dia ela me manda no WhatsApp assim, Ana, tá dando problema aqui, não tá mais me respondendo, como é que eu faço? Eu falei, nossa, ela tá usando. E ela falou assim, não, eu tô usando. Então, olha só a transformação no emocional, na potência de capacidade de uma pessoa que não teve a oportunidade de ser preparada na infância, na fase de preparação, para que ela pudesse crescer dentro de uma empresa sem se sentir constrangida, sem se sentir incapaz, sem se sentir pior, só porque ela usa uma ferramenta de tecnologia. Exatamente. Então, a inclusão digital, ela transforma a vida das pessoas.
a gente não vive mais sem a tecnologia, né? Eu acho que não conseguimos mais olhar uma sociedade onde essa extensão digital não faça parte do nosso dia a dia, assim. E a questão é que hoje a gente, inclusive, nem reflete mais, né? Quando a internet chegou, os primeiros smartphones, eu acho que a gente ainda tinha uma consciência maior sobre essas ferramentas, porque, de fato, foi algo muito disruptivo, muito novo. Hoje é quase que faz parte da gente, né? A gente sai de casa sem carteira, mas não sai de casa sem celular. Então... A carteira está dentro do celular. Está dentro do celular. Nosso computador está tudo ali, né? Então a gente trabalha, se comunica. Lógico que isso também tem uma série de ganhos, e é para eles que eu olho, né? O lado meio cheio do copo, mas também tem inúmeros desafios oriundos dessa inovação tecnológica, do avanço da tecnologia, do mundo dos dados. Mas certamente, assim, a tecnologia, ela, a princípio, né, foi criada para que a gente pudesse democratizar o acesso, para que a gente conseguisse garantir mais transparência, mais escala, né, mais inclusão, assim, de todas as formas. Então, é extraordinário. Hoje eu virei uma apaixonada, né, por tecnologia e por dados, e que muitas pessoas falam, isso não é para mim, eu sou de humanas e tudo mais, e não, né? Isso está no nosso cotidiano, porque, por exemplo, dados não são só números, estatísticas, planilhas ou gráficos, né? Dados são todos os fragmentos que a gente gera, então, no digital principalmente, toda foto, todo áudio que a gente vai mandar, cada mensagem, cada localização ligada ao aplicativo que eu uso, as horas que eu fico, tudo isso geram rastros digitais, dados, e a gente pode muito usá-los como grandes ferramentas para transformação positiva ou não. É uma escolha, né? E aí é quem está por trás da tecnologia, né? É uma escolha. Volta tudo para nós, novamente, nós seres humanos, né? É verdade. Então, nós estamos falando aqui com uma psicóloga de formação que tentou a administração e não deu bom, que é apaixonada por impacto, né? Então, tem o impacto como, assim, ancora a sua vida em projetos de impacto, e que tem os dados também como a base do seu trabalho. Isso. Olha só que interessante, gente. Que salada que eu fiz. Não é? Uma salada muito interessante. E aí agora todo mundo deve estar super curioso de falar assim, então, peraí, o que ela faz então, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa jornada agora, também o que o seu trabalho do Social Good, acho bom trazer o que é o Social Good também, Legal. Brasil, para as pessoas. E contar o que aconteceu com essa salada, essa mistura linda que deu aí. Vou botar mais um ingrediente na salada, Pronto. que eu trabalho em 2 organizações, né? Então acho que pode ser legal contar um pouquinho do Social Good Brasil e também do Sistema B. Sim. Até por essa série, né, de conversas que a gente está fazendo com as mulheres dele. Eu tô que nem o ChatGPT, eu já tô aqui. Já foi. Mas vamos lá, então... Bom, o Social Good, ele é uma organização, né, uma organização não governamental, então da sociedade civil, uma ONG, né, para traduzir melhor, que foi criada em 2012, em parceria com a Fundação das Nações Unidas, olhando, né, para esses objetivos do desenvolvimento sustentável, então aí que são as nossas metas, que a gente vem caminhando para que a gente possa ter um mundo melhor para todas e todas as pessoas, todos os seres que aqui habitam, né. A criação do SGB, ela está pautada sempre em olhar elementos que trazem tecnologia, e aí posteriormente veio os dados, porque não existe uma tecnologia que não tenha como base dados, para gerar impacto positivo. Então, o Social Good Brasil, ou SGB, como a gente chama, é uma ONG que trabalha com desenvolvimento de lideranças, desde lideranças já do impacto, né? Então lideranças de negócios de impacto, do terceiro setor, mas também lideranças que estão na gestão pública, lideranças da área de educação, dentro das corporações, das empresas privadas, para que eles possam se desenvolver no uso de tecnologia e de dados para impacto. Perfeito. Então, ali em meados, né, a organização nasceu em 2012, a gente olhava muito para a tecnologia. Em 2018 começou a chegar toda essa questão dos dados e a gente entendeu que também seria muito importante a gente contribuir para uma maior democratização ou tradução do que seria isso no nosso dia a dia. Porque a gente entendeu que isso realmente ia transformar a nossa sociedade.
e que a gente precisava ou poderia contribuir para levar esse conhecimento de uma maneira mais fácil para todo mundo. Aplicada, né? Aplicada. Perfeito. Então a gente traduz isso a partir dos conteúdos que a gente cria nas redes sociais, nas publicações, né, livros, documentários, uma série de conteúdos que a gente leva para toda a população. Eventos anuais, então tem o Festival Você Chegou do Brasil, que é um festival bastante conhecido, onde a gente reúne pessoas, nomes importantes para conversar sobre essas temáticas, formações, onde a gente consegue levar educação, né, espaços de aprendizagem para pessoas, para organizações, usando metodologias, tanto com esse olhar de tecnologia e de dados para o bem. Então é isso que a gente faz no SGB, assim, já são aí, né, esse ano a gente completa 12 anos de história, de muitas pessoas que passaram por essa rede e que nos inspiraram, né, também a levar a voz delas para o mundo, assim. Então é um espaço muito também de troca com os nossos parceiros, né, não só o SGB criou coisas, como a gente conseguiu construir ambientes para que pessoas pudessem criar, inovar, transformar seus negócios. Pronto, agora respira, pausa, porque assim, agora realmente a gente entra dentro do Sistema B, né? Então a Silvia é uma das lideranças do Sistema B das Mulheres B, né, aqui em Floripa, mas ela articula no Brasil todo e fora dele, né? A gente até teve uma oportunidade linda agora no almoço, de trazer uma pessoa até de fora, né, da Argentina, e tivemos um almoço delicioso. Então, eu acho que agora a gente tem essa oportunidade, uma vez que a gente está fazendo essa série de podcasts com Mulheres B, de trazer as duas coisas, o Sistema B e as mulheres empreendedoras B. Né? A gente tem, no mundo das startups, né, a gente tem um índice de 0,04% das startups investidas tem uma CEO mulher. É um índice extremamente baixo. Né? Então, eu acho que a minha maior alegria quando a 4H teve um investimento foi dar um peteleco nesse índice. Né? Porque uma dá um tapa. Né? Num índice de 0,04, uma mais já dá um ventinho. Né? Então, eu acho que são duas coisas para a gente se aprofundar agora, né? Assim, a importância do Sistema B, né? Como é que você viu isso chegando no Brasil e você se envolvendo sobre isso, né? E esse braço que eu acho um braço forte, né? Que é o braço das mulheres empreendedoras B. Legal. Uma dessas organizações que eu trabalhei, sociais, foi ali que eu conheci o Sistema B, lá em 2013, que foi com a chegada desse movimento no Brasil, porque tive a sorte, a honra de trabalhar com um dos diretores do Sistema B na época, e ele me apresentou. A partir daí, sabendo que aqui em Floripa ou Santa Catarina a gente não escutava falar sobre isso, mas que, coincidentemente, uma das primeiras empresas B era uma empresa catarinense, né, eu falei, nossa, eu acho que eu posso começar, através dessas práticas que eu já realizava na cidade, começar a trazer mais essa temática, convidar pessoas que eu conheço desse movimento para falarem um pouco mais para os empreendedores que estavam começando seus negócios, para pessoas que ainda, né, estudantes, mas que vislumbravam empreender um dia na vida, e principalmente para as empresas tradicionais, para que elas pudessem se inspirar ou conseguir ter alguns caminhos, talvez, para rever as suas próprias práticas. Então, eu comecei bem intuitivamente a gerar rodas de conversa, promover workshops com pessoas do Círculo B, até que depois a gente teve papéis diferentes, assim. Então, de 2014 até hoje, eu já tive várias funções diferentes dentro do Sistema B, liderei junto com vários parceiros aqui em Floripa, uma comunidade B em Santa Catarina, mas acho que desde 2020 eu recebi o convite da USH, que realmente foi a pessoa que fundou Mulheres B, né, que trouxe luz para esse grupo de mulheres que estavam à frente dos negócios regenerativos, de negócios que estavam preocupados, né, com o seu resultado no mundo, querendo ser empresas melhores para o mundo. E houve esse convite para que eu pudesse ser uma dupla dela e a gente
construir, fortalecer essa rede que já existia, mas que eu ainda sinto que precisa ter mais espaço, né? Que a gente precisa construir ambientes como esse que você está oferecendo, sabe, Ana, para que essas mulheres tragam a sua trajetória, que a gente possa construir espaços também de troca e de confiança entre lideranças femininas, né? Não é fácil liderar uma empresa no Brasil e não é fácil liderar uma empresa sendo uma mulher no comando. Acho que você trouxe um dado super relevante e no Sistema B a gente tem, né, estatisticamente olhando, a gente tem muitas mulheres em cargos de liderança nas empresas certificadas hoje, mas que ainda são 200 e poucas empresas, considerando o número que deve ter de empresas no Brasil, não tenho esse dado aqui, mas deve ainda ser muito poucas, muito, né? Pouco. Então a gente, acho que dentro do Mulheres B tem esse olhar de como que a gente cria espaços de fomento, de fortalecimento, que a gente cria visibilidade, consegue abrir espaços nos eventos, né, cria ações de campanhas e ações coletivas em relação às mulheres B, trabalha com mentorias cruzadas, né, então uma mulher que já tem todo um conhecimento, como você, por exemplo, nessa parte toda de gestão e tal, como de repente você pode apoiar ainda mais outras empresárias B nessa questão e elas podem trazer um conhecimento, né? Então acho que o meu trabalho dentro do Sistema B hoje ele estabelece muito nesse lugar, assim, né, de garantir esse diálogo, um espaço de troca mútua, assim. Eu ouvindo você falar me veio muito, às vezes a mulher, eu por ser CEO da empresa e por ter assim assumido que eu ia exercer o meu feminino dentro, né, assim, eu me permito chorar, eu me permito, né, me emocionar, e eu lembro muito que nós fomos premiados num programa da Rede TV, que é o Plano Startups, né, que é patrocinado pela Microsoft, e aí a gente ganhou uma mentoria com uns caras uns devs incríveis lá, né, muita experiência da Microsoft, né, e aí de repente eu me vi na sala com eles e o meu sócio tinha 23 anos, eu acho, novinho, e assim, eu fiquei tão emocionada e aí a gente contando e eu comecei a chorar, eu falei, gente, não repara não, mas mulher chora, e tá tudo bem, assim, a gente não precisa ter vergonha sobre isso, né, e aí, mas trazendo isso para uma coisa de mais responsabilidade ainda, né, a gente vendo como o planeta está se comportando e a gente muitas falas falam que a natureza é feminina, então houve uma exclusão do feminino dentro de todo o sistema empresarial, e aí a gente tem esse papel de trazer essa inclusão. Eu acho que o principal objetivo também dessa série do Sistema B Mulheres é a gente dar coragem para que vocês sejam mulheres. Sim. Dentro das corporações, né? Porque ainda tem muito, a gente vê muito aquela que fala assim, não, mas eu não vou falar, porque vão falar assim, você vai falar isso para ser mulher. Um abafamento, né? Até um auto-abafamento, né? Assim, meio com medo das críticas. E eu acho que a gente tem que começar a se empoderar do que a gente precisa entregar para o mundo, não é nem sobre ser mulher e falar porque eu quero falar. Não, exato. A gente tem uma missão mesmo, né? Deixou de ser um papel, né? Ele é mais do que isso, porque a gente precisa desse processo regenerativo e a mulher é aquela que gesta. Exatamente. Né? Então, eu acho que assim, nunca excluindo os homens, né? Muito pelo contrário, né, porque eles têm a parte de contribuição deles, né, a parte da ação, né, essa força de ação, de execução, de ir para cima, mas a mulher, ela fecunda, ela nutre, né, ela dá forma, né, ela tem o lado da doação, né, ela doa. Então eu acho que eu vejo muito a força do Sistema B, das mulheres empreendedoras B, com este papel de contribuir muito mais ainda para o Sistema B, né, com isso que a gente nasce com isso.
da mulher. O próprio sistema B, né, ele fala, uma das premissas do movimento B é a interdependência. E essa interdependência, ela se dá em todos os níveis, né, mulheres com homens, humanos com a nossa casa, que é a terra, com os animais, enfim, com o meio ambiente, o bioma. E então é exatamente, não é excluir os homens, ou são energias complementares, né? São elementos complementares e que todas as características ditas femininas, né? Elas são extremamente essenciais. Eu acho que a Ayrton Krenak fala que é isso, essa energia curativa da Terra é uma energia feminina, né? Então, que a gente possa realmente, assim, primeiro reconhecer essa força em nós. E é independente se eu sou uma mulher que de fato pariu uma criança ou não pariu, porque a gente está fecundando e gerando ideias, projetos, outros, né, apoiando outras pessoas, isso é a energia da mulher. E que a gente possa fazer isso cada vez mais, sem esse abafamento, sem entender que eu preciso me masculinizar ou eu preciso deixar de ser quem eu sou com as minhas características femininas, que é esse lugar da sensibilidade, para eu, de repente, sentar numa mesa e negociar um investimento, né? Não, que a gente possa quebrar com isso e transformar, de fato, os negócios por dentro, assim. Acho que a gente já entendeu, né? Que o sistema do jeito que está, os negócios do jeito que vão, tradicionais, que não olham para suas externalidades, né? Que só visam o lucro de poucos. Se a gente não mudar radicalmente essa visão, a gente está afadado, né? Porque o planeta vai continuar muito bem. Então, nossa, ele se regenera fácil, senhor. A pandemia mostrou isso, né? E o tempo onde a gente ficou em casa mostrou. Tem um documentário lindo que mostra isso, assim, os animais voltando e como a natureza proliferou. Em um ano o negócio já foi radical. Exatamente, assim, sem o nosso impacto ali, né? Então, acho que a gente possa realmente, assim, estar aqui nesse mundo, mas de um jeito muito mais em comunidade mesmo, né? Que acho que nossos ancestrais ensinam isso, a gente só tem que relembrar, né? Então, e aí quando eu falo que a 4H também nasceu B, né? É porque ela nasceu daquele processo de autoconhecimento, de mudança, de jornada, onde eu fiz uma visão de 10 anos e ela culmina em cidades responsivas e florestas inclusivas. Porque dos seres vivos, o único ser que não pode entrar na floresta é o ser humano. O resto, todo mundo entra, todo mundo faz a festa, contribui para a floresta, ela fica em pé, linda, maravilhosa, mas quando o ser humano pisa, ele vai lá e estraga tudo. E aí, quando a gente fala de cidades responsivas, o que é isso? É o cidadão contribuir para uma cidade melhor, no seu micro e macro ambiente, com a sua experiência, a sua vivência lá, contribuindo com os dados a partir disso. E aí, quando a gente olha para dados e para essa contribuição, por que não isso daí virar uma forma de remuneração também dessas pessoas que estão contribuindo, fazendo um trabalho que ia levar anos, que ia custar um monte, porque como é que você leva um consultor para ir lá ver como é que está se comportando tal rotatória para saber se o fluxo está funcionando, se não está, se precisa de um sinal, se não precisa, enfim, como é que isso daí podia gerar muito mais renda, né? Um valor de volta. Um valor de volta para aquele cidadão que contribui, né? Então, eu acho que os dados são muito importantes nessa hora e a gente ainda não tem ainda a consciência do poder que a gente tem dentro das mãos para usá-los, né? Sem sombra de dúvida, assim, um dos grandes males também dessa era de dados é a gente ser refém, né, de quem domina os dados. A gente sabe que hoje existem grandes empresas, monopólios, que elas têm todos os dados praticamente da população mundial, sem que isso fique claro qual vai ser o uso que vai ser dado a esses dados, ou minimamente que a gente possa, então, utilizá-los para a gente resolver os nossos maiores desafios globais, né? Porque isso, se a gente gera, se a gente acaba nutrindo bases de dados gigantes, né? Aí tem muito saber para ser extraído dali.
né? Então, que a gente possa ter mais consciência, que a gente possa refletir que tanto a internet, mas também toda essa seara de dados não é uma terra de ninguém. A Lei Geral de Proteção de Dados chegou para já criar certas regulamentações, parâmetros, mas ela não trata, por exemplo, desse assunto, né? Que temos propriedade sobre os nossos dados. Ou como que a gente pode se beneficiar, não num lugar egoísta, mas como que a gente pode fazer um bom uso. E aí tem até uma referência que é bem legal de trazer, essa é uma metodologia, mas uma das organizações que pratica muito isso no seu fazer chama Data Lab, e eles usam a metodologia do geração cidadã de dados. É onde as pessoas passam a nutrir dados, então, né, produzir dados, mas de forma consciente, sabendo o fim e para o seu benefício da sua própria comunidade. Perfeito. Então, isso eles estão fazendo, o Data Lab fica na favela da Maré, no Rio de Janeiro, então eles fazem muito pensando no território, mas é uma metodologia que é utilizada mundialmente, que traz esse outro paradigma, de que a gente pode, né, ser tão proprietário e também protagonista. Perfeito. Eu sei que a cidade de Zurique usa muito também essa metodologia de cidades responsivas, mas você trouxe uma fala muito importante também, as pessoas entenderem que às vezes os aplicativos gratuitos, eles não estão sendo gratuitos, né? Você está pagando um preço até às vezes alto, porque você está pagando a sua privacidade, o seu deslocamento, a sua segurança, e você não sabe sobre isso. Então, assim, por exemplo, às vezes a gente na correria, a gente aceita os cookies e vai. Eu aceito muitos cookies de sites que são empresas de propósito, e que eu falei assim, não, essa daqui não vai usar, não, tá, pode ficar com os cookies. Mas eu acho, e a gente faz isso também na correria, às vezes aceita, e aí de repente seu telefone começa a pipocar de um monte de ligação e você não sabe de onde que está vindo. Mas eu acho que não é só aquilo que você falou, né? A LGPD veio assim, você aceita compartilhar ou não? Mas quando você aceita, você não sabe para quê, né? E aí lá na China eles já começaram a usar da seguinte forma, por exemplo, você não compra mais uma máquina de lavar roupa, né? Você coloca a máquina de lavar roupa ali, só que o seu consumo, qual sabonete você usa, se ele está acabando, etc., tudo isso já vai direto para o fornecedor, que já te oferece logo um sabão sobre ali. Então, assim, ele vende os seus dados e os seus dados pagam a locação da máquina de lavar roupa. Mas o que precisa ser falado, assim, você saber para onde que esses dados estão, para que eles vão ser usados. E ela não vende para uma, ela vende para milhares de outras. Né? Então, por que não compartilhar isso? Por que não o dono dos dados ter uma comissão sobre isso? Né? Então, olha, nós aqui tem uma oportunidade de vender seus dados aqui, portanto, você aceita vender e receber 20%? Tá bom, aceito. Né? Eu acho que, assim, isso já seria uma transformação social gigantesca, porque a gente conseguiria trazer uma verba que faz diferença nos territórios de maior vulnerabilidade, né? Então, eu acho que isso daí ia contribuir muito para que a gente tivesse uma distribuição de renda mais pulverizada, vamos chamar assim, né? Equitária não, mas o que a gente vê no mundo são essas diferenças, né? Esses gaps enormes entre pessoas extremamente milionárias e as outras com muito pouco, mas é porque existe um processo de exploração, né? Exploratório dentro disso. E aí, como é que a gente consegue trazer aquela palavrinha mágica para os negócios, né? Que é a palavra amor. Sim. Então, ao invés de você usar de um lugar de exploração, né? Como é que você consegue fazer essa transformação de falar assim, achei uma forma de você melhorar a sua vida, compartilhando os seus dados, eu vou vendê-los e vou te pagar uma parte. Isso muda completamente a dinâmica do jogo, né? E isso traz transparência também para toda a história. E o que acaba trazendo mais segurança para a população também, né? E eu acho que até para além de ser de fato uma moeda de troca financeira,
né? Eu acho que falta ainda muita transparência mesmo, né? Do que, por que esses dados estão sendo coletados e para que fim. E que principalmente a gente possa utilizar desse banco de conhecimento para a gente poder resolver os maiores desafios que a gente tem. Porque eu acredito que uma comunidade, por exemplo, com enfrentamento de problemas graves, sociais ou ambientais, ela também se beneficiaria se, ao fornecer esses dados, imediatamente soluções fossem implementadas para a melhoria daquela população. Então, talvez até menos a nível individual, eu vou pagar por esse teu dado, porque a gente sabe que dependendo do comércio, né, que se estabelece, nem sempre ele é justo e nem sempre ele valoriza realmente quem precisa ser valorizado, mas que a gente pudesse ter essa consciência de que a gente tem responsabilidade, mas que a gente é proprietário dos nossos próprios dados e o que estão fazendo com eles, assim. Então, acho que por isso que muito do meu trabalho no SGB é traduzir um pouco dessa linguagem, porque cada vez, assim como acontece na medicina ou na academia, em algumas áreas, quando você cria muita complexidade de como você vai falar sobre isso, como que isso se dá no dia a dia, você afasta as pessoas desse conhecimento. Elas acham que não é para ela, que é muito difícil. Então, o que eu mais escuto na minha trajetória em relação ao mundo dos dados é: eu sou de humanas, eu não sou de exatas, eu não trabalho com isso, eu sou do marketing ou sou do RH. Você trabalha o tempo inteiro com dados, né? O tempo todo, assim. Então, acho que é muito desse lugar de a gente construir realmente uma sociedade que possa ter mais transparência, que possa ser mais madura no uso das ferramentas e que a gente possa ter mais segurança também, né? Então, a gente não tem um país seguro em relação ao uso de dados, de tecnologia. A gente sabe que, no fim das contas, é menos sobre a ferramenta, né? É mais sobre quem está por trás utilizando. Perfeito. Não, então, e aí eu vi também um pouco na sua fala a necessidade do próprio letramento das pessoas, né? Porque às vezes as pessoas estão tão acostumadas ali, ou a bater carimbo, ou a fazer um trabalho assim que se limita a uma planilha de Excel, que ela tem dificuldade de entender que precisa evoluir a partir disso também, né? Então, acho que também tem um processo de capacitação de todos os setores das empresas terem esse letramento sobre o uso de dados e a importância de você registrar os dados, né? Porque mesmo nas plataformas que a gente vê de gestão e nas plataformas de GRC, né, de gestão de risco, por exemplo, se as pessoas não inserirem os dados ali, ela não vai funcionar. De nada adianta. De nada adianta a empresa investir naquilo. Né? Então, mesmo tendo o sistema, e assim, a gente trabalha no mercado corporativo, né, e a gente vê isso muito, porque a gente não tem planilha no nosso sistema, nossa plataforma ela é completamente diferente. A gente fala que planilha Excel é meio caminho, né? Porque no final das contas os dados não se cruzam, eles não estão no cloud, né? Você tem que entrar dentro do negócio para puxar, mas você vai entrar no mercado corporativo e você vai ver um monte de gente com um monte de planilha. Ou seja, o sistema mesmo, até os grandes sistemas mais robustos, eles não estão atendendo a essa integração que precisa ser feita dentro das próprias corporações. Imagina fora delas, no governo, etc. Exato. Então, o que a gente mais vê, né, dentro da nossa metodologia no SGB, a gente estabeleceu, assim, pegou as 4 primeiras competências, que são as consensadas internacionalmente para uma pessoa ser ou não fluente em dados, que são competências mais técnicas mesmo, de eu saber ler um dado, trabalhar, analisar e me comunicar com ele, fazer uma visualização, um gráfico, enfim, seja o que for. Isso é algo mais técnico, mas que todo mundo no seu cotidiano profissional, né, estudando, enfim, a gente de alguma maneira tem uma necessidade de conseguir se conhecer minimamente. Mas aí o SGB, o que ele traz, né, até por ser uma organização social, a gente entende que só essas competências técnicas, elas não bastam para que a gente possa gerar, então, uma sociedade mais crítica e mitigar os desafios relacionados a dados
onde a gente vê casos graves de exclusão, né, de questões ligadas aí à segurança, privacidade e tal. Então, a gente trouxe outras 3 competências para se unir a essas 4 mais técnicas, que são garantir ética, segurança e privacidade. Então, qual é o meu papel, qual é a minha responsabilidade? Se eu estou criando um formulário na minha empresa, por que eu estou criando, que perguntas eu faço, o que são dados sensíveis, o que não são dados sensíveis, eu vou usar para quê, como que eu armazeno, né? Quando uma pessoa sai da minha empresa, que tipo de cuidado eu tenho em relação né, a ação dela, as minhas planilhas, os meus bancos de dados e tudo mais. Saber tomar boas decisões olhando para dados. Hoje o nosso problema não é geração de dados. Exatamente. Não é ter dados. É quem sabe usá-los da forma mais conseguir tomar assim. boas decisões, conseguir realmente gerar conhecimento a partir disso, né? Um dado isolado ele não quer dizer nada. E, por fim, garantir, causar, né, impacto positivo usando tecnologia e dados. Assim. Então, aí com essas 7 competências unidas é que a gente acredita que a gente vai ter, sim, uma sociedade, porque a tecnologia só vai evoluir, só vai avançar, vão se criar novas ferramentas, novas linguagens de tecnologia, de comunicação e de dados, e que a gente realmente tem pessoas mais críticas, mais sábias nesse lugar, né? Perfeito. Tanto da sua responsabilidade, mas também dos seus direitos, assim. Perfeito. Ai, Silvia, então o nosso papo tá ótimo, mas eu acho que agora sim, pra gente fazer esse fechamento incrível, seria super interessante agora a gente trazer para os nossos ouvintes e assistentes, assim, o que é o Sistema B, né? Trazer também, assim, empresas, lógico que são 200, então não vamos nomeá-las, todas, mas trazer exemplos dessas empresas para que as pessoas possam entender que ela pode se encaixar em alguma delas. Uhum. E é muito claro também, assim, os setores também que são muito diversos, né? Entender que não é um nicho nem nada disso, né? E começar a dar os caminhos para essas pessoas, pelo menos darem uma olhada. Pode ser que não seja o primeiro momento, né, mas eu acho que tem um processo de evangelização, né, e de conhecimento, e que às vezes o espectador ele pode começar a entender um pouco mais sobre isso, né, se aquela chamazinha acendeu lá dentro, e saber como é que ele faz, assim, para ele começar essa jornadinha. As pessoas que quiserem conhecer um pouco mais, elas podem acessar o próprio site do Sistema B, que é sistemabebrasil.org, e lá baixar de forma gratuita a ferramenta para conhecer um pouco mais, né, o que é esse BIA, que é o BIA Impact Assessment, quais são as perguntas, em que áreas, e tanto utilizar para o seu processo de certificação, mas também para conhecimento, para a melhoria da sua empresa, para desenhar um novo negócio. Então, acho que essa é a beleza para mim da ferramenta, porque ela te ajuda a conduzir, né, por áreas fundamentais, sejam sociais, ambientais, trabalhadores, governança, melhores práticas para você ser uma empresa que agrega valor de fato para o mundo, né, e para todos os stakeholders e não só para os seus acionistas ou para um grupo muito limitado de pessoas. Mas o Sistema B também promove mensalmente um webinar aberto para que chama, né, conhecendo, assim, para ser uma empresa B, o que ela precisa fazer para ser uma empresa B. Então ele tira dúvidas, troca experiências, também pode ser um caminho bem legal para as pessoas poderem conhecer e participar. Então dá para procurar, por exemplo, no Instagram, o perfil do Sistema B Brasil. O tamanho das empresas, né? A gente hoje tem empresas de todos os portes, desde uma empresa com um único funcionário até empresas com portes enormes, como por exemplo a Natura, que é uma empresa que foi uma das pioneiras no Brasil na sua certificação e é uma grande corporação. Movida, que trabalha com aluguéis de carro. A gente tem empresas de consultoria, de construção civil, de agências de viagem, empresas de beleza, de culinária, né, de gastronomia. Então, o Teva, por exemplo, é um restaurante vegano, que é um restaurante B. Meu salão, o primeiro salão B do Brasil, um salão de beleza. Então, tem todos os setores, né, de todos os portes. E a beleza desse movimento é gerar justamente essa troca rica entre várias pessoas que estão liderando essas organizações. Sensacional.
é Troca Rica, porque este podcast foi uma grande troca rica. Então eu acho que vocês só tiveram aqui a cerejinha do bolo, que é o Sistema B. E Silvia, gratidão, ela é luz, né? Então obrigada por iluminar nosso podcast, pela oportunidade de a gente servir ao Sistema B, trazendo essa linha de Mulheres B nesse mês de março, né? O mês da mulher, para a gente falar assim, mulheres, vocês são importantes dentro do sistema empresarial, dentro do sistema global, né, dentro da comunidade, da sociedade. A gente precisa realmente sair da nossa zona de conforto, ou desse lugar que a gente foi, para entregar o nosso melhor para o planeta e fazer diferente para as próximas gerações. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi lindo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Acho que agora foi, pelo amor de Deus. Foi.